Olá, pessoal, Júlio Primo junto com vocês aí para gravar e trabalhar junto com vocês aí mais um assunto específico do raciocínio lógico, né? Aquele raciocínio lá que vai fazer parte da sua prova e você tem que estar tomando cuidado com esse tipo de situação, como nós já estamos falando, né? É a tal da lógica das situações, aquela lógica que usa muita criatividade. E o tema que nós começamos nessa aula, ele é bem criativo mesmo, né? É o tema que vai falar sobre a parte de verdades e mentiras, né? Aquele exercício lá, quando você bate os olhos já fala, né? Nesse grupo eu tenho pessoas que falam a verdade, né? Pessoas que mentem, ou então às vezes pessoas que falam a verdade e mentem, né? São situações aí que acabam girando em torno desses elementos aí no caso, tá certo? Então, começamos aqui, vamos falar sobre os conceitos, né? Que fundamentam essa situação do verdades e mentiras, para você depois entender qual é o mecanismo, né, para resolver essas questões, tá certo? E aí, o que gera essa situação? Pensa o seguinte, você, quando conversa com alguém, um diálogo, né, dentro da língua portuguesa, vamos dizer assim, né? O professor da língua portuguesa, quando passa para você as informações de um diálogo, elas são sempre verdadeiras. Por quê? Nós acreditamos sempre que o outro está falando só a verdade. Mas, né, existe aí um problema sobre a chamada natureza humana, né? Será que a pessoa sempre está falando a verdade? Nós partimos disso, né? Nós partimos do inocente, aquele que está falando com você, no caso, está falando a verdade. Mas você vai exercer um cargo aí que é complicado, né? Quando você estiver investigando, estiver analisando aí se o outro está ou não falando a verdade. Então, nós começamos, né, a ideia de verdades e mentiras falando sobre uma coisa chamada natureza humana, né? A natureza humana é a parte, né, vamos dizer assim, cultural do ser humano, e depois o verdades e mentiras tem o embasamento da lógica, né? Esse tipo de exercício casa essa parte da natureza humana, chamado, né, no caso aí, que são as referências, os traços, né, associados ao conjunto de traços distintos que é a forma como a pessoa vai agir, né? Eu coloquei para você essa situação, né? Maneiras de pensar, sentir ou agir que os seres humanos tendem a ter, independentemente da influência cultural, né? Então, o que acontece? Essa natureza humana, né, faz parte, né? Às vezes aquilo lá que o pessoal fala, a pessoa já nasceu assim, né? Chama-se natureza humana. Ou, às vezes o pessoal fala, não, ele não nasceu assim, mas ele virou, né? Ficou desse jeito aí, devido a várias condições aí no caso, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos envolvido essa situação da natureza humana. E a natureza humana aí, nesse aspecto, né, que nós vamos trabalhar com verdades e mentiras, ele se divide, né, vamos dizer assim, basicamente, né, os indivíduos em duas categorias aí no caso, tá certo? Então, quando nós temos a situação da natureza humana, né, quanto ao indivíduo que fala a verdade ou mente. Como é que a gente classifica aí, no caso, essa situação? Então, nós temos aquele indivíduo que fala a verdade e o indivíduo que mente. E é lógico, né, a situação do exercício, né, da lógica, aí no caso, é uma situação ideal. Eu tenho um indivíduo que, se fala a verdade, ele sempre fala a verdade, um indivíduo que mente sempre mente, e às vezes tem um indivíduo que altera. Que não é isso que acontece na realidade, né? Não temos alguém que só fala a verdade, que só mente, né? De vez em quando alguém dá uma escorregadinha no caso. Mas existe uma classificação para cada tipo de indivíduo aí que, né, entre aspas, seguiria esse modelo, né? Então, aquele indivíduo que nós falamos que ele é franco, confiável, transparente, sério, honesto, sincero, verdadeiro, ou seja, aquele que você gostaria que casasse com a sua filha, né? A gente chama ele de veraz. Então, o indivíduo que tem todas essas qualidades aí no caso, né, é chamado de veraz. Isso em relação a você falar a verdade ou mentir. Isso da natureza, né? Por outro lado, nós temos aquele indivíduo, nossa, detonou,
fingido, falso, hipócrita, mentiroso, que é chamado de mendaz. Então, o mendaz só fala a verdade, né? E o veraz, né? Desculpa, o mendaz só fala mentira, no caso, né? O veraz é que só fala a verdade. Então, quando a gente fala em veraz, né? É o cara, o indivíduo que fala a verdade, só fala a verdade. A verdade, né? E o mendaz é o indivíduo que só fala a falsidade, no caso. Tudo bem? Então, isso daí são, vamos dizer assim, situações ideais, né? Um indivíduo que é só veraz e um indivíduo que é só mendaz, né? Então, não existe, né? Se existe, eu nunca encontrei, no caso, alguém com essa característica aí de ser só veraz ou só mendaz, aí no caso. Em algumas situações de exercício, às vezes ele, né, pega o indivíduo que apresenta as duas características, é veraz e mendaz. Então, às vezes ele age como veraz, às vezes ele age como mendaz, e aí, né, o exercício mesmo, ele acaba, no caso, dando algumas dicas, né, do comportamento. Então ele fala uma verdade, depois fala uma mentira, né? Ou então ele fala uma mentira, depois fala uma verdade. Então ele tem que dar alguma pista para você verificar. Por que esse exercício tem que dar alguma pista? Como eu falei para você, a natureza humana, né, vamos dizer assim, para nós seria ingênuo, né? Você nunca vai imaginar que você está conversando com alguém, né, que esteja mentindo para você, né? No caso lá. Pode existir, nós sabemos que existe, mas ninguém sai desconfiando, né, dessa situação aí no caso. Então, o exercício ele tem que citar para nós que tem a presença de um veraz, tem a presença do mendaz, tem a presença de quem alterna, porque senão não tem jeito. Lembra da lógica de argumentação? Qual o nosso princípio? Partimos que as premissas são verdadeiras. Nós partimos sempre que quem está transmitindo está falando a verdade, né? É um pressuposto aí no caso, tá certo? Mas nós sabemos aí que pode acontecer isso. Então, se você, né, está andando na rua, alguém, né, pede instruções para você, se você poderia dizer para que lado ele tem que ir para pegar um ônibus, você fala, ó, pega a esquerda aqui, que o primeiro ponto é esse daí. Aí o cara, né, você fala, pega a esquerda, o cara simplesmente vai à direita. Por quê? Porque ele achou que você está mentindo, né? Deu para entender? Ninguém faz isso naturalmente, a gente tem desconfiança. Ainda mais você na área policial, é bom que tenha muita desconfiança, né? Porque todo mundo vai falar que é inocente lá para você na situação, né? Então, isso daí, né, é a natureza humana. Aí o que acontece? A lógica criou em cima disso, né, uma situação problema, que é a situação de verdades e mentiras, né? Então aí nós temos uma série de pistas que ele vai falar isso daí para nós, né? E aí começa a entender o que é o exercício de verdade e mentiras, que de certa forma você pode usar no seu dia a dia, o escrivão, o investigador, o delegado, né? Todo mundo aí que tem esse contato com o réu, ou sei lá como é que é o nome para essas coisas aí, tá certo? Para não ser politicamente incorreto, ele vai ter contato, né? Ele usa muito da expertise dele, né, do feeling, para saber, né, algo a mais. Porque a lógica é perfeita, mas existem coisas aí que você pode utilizar numa entrevista, né, no caso com alguém que está falando, lá está depondo, está dando as informações, tá certo? Então, você pode fazer a pessoa entrar em contradição, uma série de coisas aí que faz parte das técnicas do antigo chamado interrogatório, né? Hoje é chamado de entrevista aí no caso. Então, qual que é a ideia, né? Uma das ideias aí do nosso exercício é determinar, por exemplo, né, a natureza desconhecida do personagem. Eu sei que eu estou falando com o Antônio, eu sei que eu estou falando com o Pedro, né? Eu sei que eu estou falando com o X, eu sei que eu estou falando com o Y. Agora, eu não sei qual deles é o veraz e não sei qual dele é o mendaz, sabendo que existe personagem veraz e mendaz. Então, esse é um tipo de exercício, é identificar a natureza. O outro tipo é, não conheço o personagem, porém eu conheço a natureza deles. Eu sei que, com certeza, num grupo de 3 pessoas, 2 falam a verdade e 1 é mentiroso. Ou num grupo de 5 pessoas, 4 são mentirosos e 1 fala a verdade.
Então, são os dois tipos de exercícios que você acaba encontrando. Ou identificar, né, a natureza do personagem, ou identificar o personagem que tem determinada natureza. É isso aí que acaba acontecendo, e não é um exercício de força bruta. Eu saio fazendo. Não. Esse exercício aí, no caso, ele tem uma série de indicativos que você tem que prestar atenção para que não se transforme num exercício de força bruta. O que é força bruta? Testar um monte de possibilidades, é fazer tal coisa lá no caso, tá certo? Então, vamos lá identificar algumas situações aí. Basicamente, né, esse tipo de exercício aí, no caso, ele acaba gerando, né, ou ele é fundamentado em cima dos princípios da lógica. Aí começa a entrar a lógica, né? Aí começa a entrar a lógica também, porque eu tenho o veraz e o mendaz, né? Então, esse tipo de exercício, ele é feito em cima do quê? Declarações, né? Depende da estrutura, uma pessoa vai pronunciar uma declaração, a outra também, e a partir da análise dessas declarações que cada um vão fazendo, em cima das condições do exercício, que isso é importante, né? Eu tenho algumas condições, o que vai acontecer? Eu vou identificar, como eu falei, a natureza ou personagem. E aí, qual que é o princípio da lógica, ou a ideia lógica que nós utilizamos, né? É o chamado princípio da não contradição. É um dos princípios que faz parte da lógica aristotélica, né? O que é o princípio da não contradição, professor? É um princípio que ele diz o seguinte, isso da proposição. Uma proposição, né, e a sua negação não podem ser ambas verdadeiras ou ambas falsas, né? Então, no caso lá, se eu tenho uma situação do tipo, né, Maria é alta e Maria não é alta, né, as duas frases não podem ser ambas verdadeiras ou ambas falsas. Para uma mesma situação, né, ou ela será verdadeira ou ela será falsa. Deu para entender a ideia? Então, isso é chamado princípio da não contradição. Então, duas proposições, né, quer dizer, uma proposição e a negação dela, não podem ser ambas verdadeiras ou ambas falsas na nossa lógica. Se uma é verdadeira, a negação é falsa. Se uma é falsa, a negação é verdadeira. E é exatamente esse princípio, né, que faz parte num dos tipos de exercício, né? Então, aquela situação que você fala, João só tem um culpado, né? Fala, João é culpado, né? Aí ele fala assim, Pedro mentiu, eu não sou culpado, né? Então, João é culpado e João não é culpado. Como só tem um culpado, não tem jeito, né? Você percebe que a contradição está aí nessa situação. Então, ou é culpado ou não é culpado, uma vai ser verdadeira, a outra vai ser falsa. Não sei qual delas, mas o par, né, contraditório está aí no caso, nessa situação. Então, isso é um tipo de contradição que ocorre com o mesmo sujeito. João é culpado, João não é culpado, né? Você pode ver que o sujeito é o mesmo, eu só mexo no predicado. Afirmo e nego o predicado. Agora, existem outras situações aí no caso que pode ser contraditório também, né? Por exemplo, aí no caso, eu falo assim, nós vamos pintar 3 casas e cada casa só pode ter uma cor, né? Então você fala, a casa A, né, é azul, a casa B, né, é azul, tá certo? Então, o que vai acontecer? Né? Nessa situação, se só pode ter uma verdade, né? O que vai acabar acontecendo? Uma delas tem que ser azul, né? Então, as duas serem azuis não pode, porque ele falou que só tem uma azul. Então, são exercícios que a contradição está associado ao que é possível ou não, né? Então, aqueles exercícios do tipo de associação lógica, né? Então, cada pessoa só pode ter uma idade, né? João tem 23 anos, Carlos tem 23 anos. Pronto. Nesse mundo aí, né, já tem uma contradição nessa situação. Beleza? Isso porque se ele falar que só pode ter, né, no caso aí, uma falsidade, uma é verdade, a outra é falsa, lógico, né? Deu para entender a ideia? Então, existem contradições por causa de proposições que têm o mesmo sujeito e o predicado é afirmativo e negativo,
e nós temos contradições por causa das condições iniciais, né? Então, cada pessoa só pode ter uma idade, cada casa só pode ter uma cor, é um tipo aí também, né, que aparece desse tipo de situação. Então, nós temos aí duas vertentes básicas, né, para os exercícios que envolvem, no caso aí, a ideia de verdades e mentiras. Por que eu estou falando isso daí? Porque existe algumas formas de você resolver, por exemplo, usando, né, no caso, tabelas, né? Às vezes o pessoal usa raciocínio, mas às vezes depende, o processo geral que você usa, que é formar tabelas, ele é seguro, mas é demorado. Então, o que nós vamos treinar? O que eu quero treinar com você? Bater os olhos na frase e falar, essas duas são contraditórias. E aí, o que você sabe? Se elas são contraditórias, uma é verdadeira e a outra é falsa. Não vou tentar descobrir qual é a verdadeira e qual é a falsa. Aí, eu já sei o seguinte, né? Se eu tenho uma certa quantidade de verdadeiras e falsas, né? E uma falsa, por exemplo, 4 verdadeiras e uma falsa. Quando eu amarrei um par, né, de contraditórias, uma verdade e uma falsidade caiu fora. Então, tudo que sobrar depois, por exemplo, se eu tenho 4 verdades, uma eu já amarrei e sobraram 3 verdades. Eu vou trabalhar com as frases que sobraram e não tentar adivinhar a situação. Não é errado, é demorado, né? Então, aqui não tem o processo certo e errado, tem o processo rápido e demorado. Então, depois nós vamos treinar algumas coisas para você bater os olhos nas frases e falar, opa, esse daqui é um par de contraditórios, eu afasto eles e vou trabalhar com o restante, né? Então, é importante você identificar, né, o tipo de contraditório que nós temos aí. Legal? E aí, então, né, nós vamos para os enunciados, né? Que tipo de enunciado nós vamos encontrar aí no caso, né? Que tipo de situação de enunciado nós podemos ter? Veja bem, ele tem que dar uma ideia, né, do que cada um está declarando, né? Tá certo? Ele fala assim, não vou falar nada enquanto não estiver na presença do meu advogado. Parabéns, é um direito aí no caso, certo? Então, se a pessoa não declarar nada, como é que você vai analisar alguma coisa? Se ele ficar de boca fechada, né? Como é que vai, no caso aí, você, né, vai saber? E outra, né? Como é que você vai saber que o cara é mentiroso ou não é mentiroso? Não é porque ele tem um passado de mentiras que vai ser, né? Pode ser que ele esteja lá entregando todo mundo, né? Tá delatando todo mundo. Lembra aquela situação da lógica que eu falei para vocês? Olha, né? O cara tá saindo o indivíduo lá está saindo da sala do delegado, o outro está entrando e quando ele se cruza os parceiros, o que está saindo falou, olha, não se preocupe, eu não disse nada. Beleza. Se foi do ponto de vista da língua portuguesa, o cara pode ficar aliviado, porque eu não disse nada, significa que nada disse, né? Não falei, não cantei, não abri a boca. Agora, se for do ponto de vista da lógica, quando ele fala, eu não disse nada, do ponto de vista da lógica, significa, acabei de te entregar, né? Contei toda, né, a capivara lá no caso, tá certo ou não? Falei tudo que estava a seu respeito. Então, o que acontece? É lógico, né? O dia a dia, a realidade é uma coisa. Os nossos exercícios são controlados, são coisas, né, pensadas, montadas aí no caso. Então, por exemplo, né, o que vai acontecer? Ele vai dar uma dica, né, que tem pessoas que falam a verdade, mentem ou alternam. Ele tem que dar uma dica, né? Porque senão, não tem como a gente controlar isso daí. No seu dia a dia, você vai ter que, né, ter muito feeling, né, prestar atenção no que se fala para você, né, marcar lá, cravar quem que está falando a verdade ou não, né? A possibilidade, entre aspas, lógico. Agora aqui, por exemplo, né, olha o que vai acontecer. Ele diz assim, as tias de Zilda sempre contam a verdade. E as irmãs de Zilda sempre mentem. Então isso aí é uma coisa importante de você perceber, né? Que existe pessoas que falam a verdade, né? E existe pessoas que mentem. Por quê? Senão, como é que eu vou procurar o contraditório? Deu para entender? Então, né,
Alguém falou assim, Maria tem 15 anos. A outra falou, Maria não tem 15 anos. É uma parte contraditória. Ou ela tem, ou ela não tem. Deu para entender? Então, se eu não tivesse mentirosos, né, no caso, não teria sentido falar em contradição. Deu para entender? Tem que montar todo o esqueminha, o teatrinho para as coisas se encaixarem. Que não é tão simples assim no dia a dia, lógico, né? Então, você vai bater os olhos, né, e vai perceber no enunciado, né, qual é a estrutura do exercício, que ele vai falar que tem pessoas que falam a verdade, tem pessoas que mentem, ou só tem pessoas que mentem, né? O que vai acontecer? De alguma forma ele vai passar essas informações para nós, beleza? Então isso aí é importante. Que tipo de indivíduo nós temos? As tias de Zilda é do tipo veraz, né? Elas contam a verdade, só a verdade, né? E as irmãs de Zelda, né? Sempre mentem. Elas são do tipo que mendaz, não tem alternância, né? Então aí eu vou atrás da fala de cada uma delas para localizar onde eu tenho contradições. Afasto as contradições e vou trabalhar com o restante. Então isso daí é importante, né? Você perceber a presença, né, de, no caso aí, pessoas, né, com naturezas diferentes aí nesse aspecto, tá certo? Outra coisa, né, o que você vai perceber também? No caso, né, você pode encontrar alternâncias, né, no caso. Então, por exemplo, nessa situação aqui, ainda reproduzindo a ideia inicial, nós temos, né, uma empresa produz androides de dois tipos. Os do tipo V, que sempre diz a verdade, é veraz, e o do tipo M, que sempre mente, tá? Então, nesse caso aqui, como no anterior, só tem duas naturezas aí, né? Ou eles sempre dizem a verdade, ou eles sempre o quê? Mentem. Tudo bem? Então isso é sempre importante você perceber. Por quê? Porque existe o terceiro personagem que alterna entre ser veraz e ser mendaz. Ele tem que avisar, não é tão simples assim, né? Pode ser que aquela pessoa que você esteja entrevistando lá no interrogatório, né, o antigo interrogatório, ele vai alternando, ele vai dizer a verdade quando for conveniente para ele e ele vai mentir quando for conveniente para ele, tá certo? No caso, ele vai falar, duas pessoas cometeram lá um assalto, alguma coisa, né? Aí um deles, né, fala assim, você estava no assalto? Ele estava, mas vai falar que não. Aí o seu comparsa estava no assalto? Fala, estava. E fulano, estava? Fala, estava. Né? Quer dizer, ele vai mentir quando é conveniente para ele e vai dizer a verdade quando é conveniente para ele. Né? Então, é o tipo de indivíduo que alterna, percebe? Então, lá no dia a dia, você vai descobrir, você vai se virar para isso daí. Agora, o exercício fala. Então, quando ele falou aqui, né, que tem androides do tipo V, que sempre dizem a verdade, são verazes. E os do tipo M, que sempre mentem, são bem dados. Deu para entender a ideia? Então, aqui tem que ficar claro, porque eu vou ter que falar para você esta situação. Que mais, né? No caso aqui, é um exercício que alterna personagem, né? Você pode ver lá no caso. Ele fala assim, como o manobrista sabia que Alaor sempre diz a verdade, né? Ele só não sabe quem é o personagem, mas o Alaor, né, sempre diz a verdade, que Marcelo às vezes diz a verdade e que Celso nunca diz a verdade. Deu para entender? Então, cada um deles vai pronunciar uma frase. Eu não sei quem está falando. Sabe aquela situação, você sabe com quem você está falando? Falou, não. É exatamente isso. Né? Eu sei que tem três pessoas, né? O Alaor, no caso, sempre diz a verdade. Então, anjinho, né? Não vai mentir nunca. Então, você vai perguntar, seu nome é Alaor? Ele vai falar sim, né? Tudo bem? O seu nome é Marcelo? Ele vai falar não. Então, quer dizer, o Alaor vai responder com a verdade. Agora, e o Marcelo? Marcelo não é confiável em alguns momentos. Em alguns momentos ele é confiável. O duro é saber em que momento eu posso ou não confiar no Marcelo. Então, aquele personagem chamado Marcelo, né, quando eu identificá-lo, eu sei que ele fala a verdade, ó, como ele diz, né?
Marcelo às vezes diz a verdade. Uma outra coisa também, o exercício deveria falar assim, com que frequência ele diz a verdade? Será que ele mente, depois diz a verdade, depois mente, depois diz a verdade? Então, existem lá, né, as condições dentro do exercício, que é muito maluco aí no caso, para poder identificar a natureza, né, do personagem. Imagina um que vai alternando, mas com que alternância? Será que ele fala duas verdades e uma mentira? Né? Ou será que ele fala duas mentiras, né, e uma verdade? Será que ele começa com verdade e depois fala mentira? Difícil, né? Porque eu tenho que criar todo um, vamos dizer assim, mentalmente falando, né? Todas as possibilidades de análise, né? Isso daí é o que nós chamamos de exercício hipotético, né? O que é hipotético? Você vai criar uma hipótese, você vai avaliar a hipótese e você vai validar uma das hipóteses. É isso que acontece no dia a dia. Aconteceu isso, o carro bateu no poste, né? O que deve ter acontecido? Aí o pessoal vai ver, né? Estava embriagado, está embriagado, passou alguém na frente, não passou alguém na frente, tá certo? Então cria-se várias hipóteses, depois você vai correr atrás, né, daquelas que são plausíveis lá no caso, e depois verificar se tem alguma coisa, né, que vai validar a sua hipótese. A hora que ele estava passando aqui, passou um cavalo na frente dele. Pô, mas passou um cavalo? Vê se tem alguma câmera que pegou esse momento. Percebe? Aí você vai o quê? Você vai validar a sua hipótese, né? Falar, ó, nesse horário não passou cavalo nenhum, não. Ah, legal. Né? Deu para entender? Então, o que nós chamamos de hipótese, né? Exercício hipotético, é assim, eu crio uma situação, naquele momento ela vale como a realidade, mas eu tenho que validar, né? Quer dizer, aquilo que eu criei, que eu estou imaginando que a realidade vai ser validado ou não vai ser validado? Aí eu tenho que fazer a validação. E os exercícios de verdade e mentira é bem por aí. Você vai criar hipótese e depois, conforme, né, as pistas, você vai validar uma delas. Né? Então, a pessoa que usa o boné vermelho é o Alaor, a pessoa que usa a blusa azul, né, é o Marcelo, e a pessoa que usa a calça verde é o Celso. Deu para entender? Então ele vai falar assim, a pessoa, né, de boné vermelho disse tal coisa. Né? A pessoa que usa a jaqueta azul disse tal coisa. A pessoa que usa calça amarela disse tal coisa. Aí você vai comparar as frases e aí vai tentar encaixar a natureza do personagem com aquilo que foi dito. Tá certo? Então, é bem por aí essa ideia no caso, mas eu tenho que primeiro prestar atenção, né, nas instruções, qual é a natureza dos personagens, para você ter essa ideia inicial. Né? Então, o exercício tem que ser feito com calma. Ele, basicamente, a resolução dele é bem rápida quando você descobre, né, algumas coisas aí. E, como eu estava falando para você, né, eu vou ter personagens lá no caso que são verazes e mendazes. Né? Nos exercícios mais comuns, ele acaba falando, né, o enunciado, né, acaba mostrando para nós quantos personagens são, né, mendazes, quantos são verazes. E normalmente, né, nessa situação aí, existe algum delito, né, que ocorreu lá no caso, existe alguma coisa, né? Alguém roubou as frutas do rei, né, no caso, ou então uma das meninas quebrou o esmalte, como apareceu na prova do investigador em São Paulo. Então, o que acontece? Ele vai, né, falar que aconteceu alguma coisa e aí vai descrever todo o procedimento. Só tem um culpado, são 4 inocentes, só tem um mentiroso, e 4 que dizem a verdade. Deu para entender? Ele vai ter que mostrar tudo isso daí para você. Né? Então ele fala assim, por exemplo, conhecendo suas amigas, Fernanda sabe que 2 delas estão mentindo e que as demais estão dizendo o quê? A verdade. Deu para entender? Então, quando eu criar as minhas hipóteses, qual é aquela que vai ser validada? É aquela que vai me mostrar, né, 2 mentirosas, 2 mendazes, e, no caso lá que ele falou, né, as demais, no caso lá, amigas, são verazes. Então, isso daí
essas informações, elas vão servir para validar as suas hipóteses, né? Então eu tenho lá, sei lá, 5 amigas, 2 pelas informações são mentirosas e 3 dizem a verdade. Agora, qual delas que é? A, B, C, D, E. Eu tenho que testar. As 2 primeiras mentirosas, as próximas falam a verdade, ou a primeira é mentirosa, a terceira é mentirosa e as outras falam a verdade. São hipóteses. Aí, a partir, né, das informações, você acaba validando lá, tá certo? Então, tudo isso aí é para você ter ideia, né, daquilo que está acontecendo. E aí, um enunciado um pouco mais complexo, como eu falei para você, né, lá do investigador de São Paulo, falava assim: Angélica, Bernadette, Cleusa, Dolores e Edith são amigas e brincavam de se pintarem na casa de Edith, quando uma delas virou um vidro de esmalte, sujando o tapete, né? A mãe de Edith perguntou: quem derramou esse esmalte, né? Sabendo que uma e apenas uma delas mentiu. E tem uma e uma só culpada, né? Então, com essas informações associadas às falas, eu vou validar as minhas hipóteses lá no caso, tá certo? Então, essa é a visão inicial, é a visão teórica do que acontece com os exercícios sobre verdades e mentiras. A leitura denunciada é importante para você ter ideia do que você vai criar como hipótese. Legal? Muito bem. Essa primeira parte fica por aqui. Depois nós vamos ver como aplicar tudo isso daí em exercícios, tá certo? E aí eu te pergunto, verdade ou mentira? Próximo você descobre. Ângelo Prêmio se despedindo, um abraço e até a próxima aí, que não demora muito, hein? Já tô voltando. Tchau,